Boa noite, seja bem-vindo à nossa nona reunião, onde nós vamos trabalhar com imagens de associação. Espero que aproveite. Enquanto aguardamos o pessoal entrar na sala, vamos fazer algumas reflexões para melhorar a nossa qualidade de pensamentos. Boa noite, seja bem-vindo à nossa reunião de hoje. Espero que você aproveite, porque as técnicas que vamos apresentar hoje, elas têm muito a ver com o nosso desenvolvimento psíquico. Então, a técnica principal é a associação de palavras, mas, na verdade, vamos reforçar nossa habilidade de trabalhar com imagens. Eu quero relembrar aqui que quando a gente faz um treinamento, um método,
é importante não querer pular etapas. Então, você tem que se cuidar e lembrar de fazer as coisas em sequência. É lógico que uma vai ser mais prioritária que a outra, mas você não pode esquecer uma parte e ir lá para o final. Então, procure lembrar as coisas que já vimos nessas palestras anteriores. O relaxamento progressivo foi o nosso início, então é importante você saber que é a técnica principal para a gente iniciar a meditação dinâmica. Cuidar das nossas respirações também é fundamental. Lembrar como fazer as respirações corretas, melhorar cada vez mais. O relaxamento físico, cada vez que a gente faz uma meditação, lembrar que a gente tem que melhorar isso. A autoenergização, cada um se envolver cada vez mais com a energia que tem direito do universo para viver bem, equilibrado e saudável. A parte que eu gosto muito sempre de chamar atenção é você se revitalizar usando a imaginação. E um dos processos que eu procuro utilizar e divulgar é esse, você se imaginar numa ducha e que essa ducha limpa a sua célula, isso vai te fazer muito bem. O relaxamento mental, a gente aprendeu que é para acalmar as excitações, você lembrar de uma atividade que te dá prazer, isso fortalece o seu organismo. E a gente chama ela de atividade ideal de descanso, porque quando você se envolve com ela, o seu corpo curte essa sensação muito agradável, e isso é bom. Depois que a gente faz o relaxamento físico e o mental, vem o nível alfa, o que a gente aprende a produzir conscientemente, que normalmente a gente faz em sonho, mas na meditação dinâmica nós temos que desenvolver a habilidade de produzir isso na hora que nos interessa. Vimos também o espaço mental, o lugar que a gente trabalha com as imagens. Isso é importante porque meditação dinâmica, sem trabalhar com imagens, deixa de ser meditação dinâmica. Nós vimos também a dimensão criativa. A dimensão criativa é o melhor lugar do mundo para cada um de nós, porque ela representa o nosso interior. E o nosso interior tem que ser a coisa mais importante para nós. No esqueminha, é sempre importante você lembrar que para a sua dimensão criativa, ter o seu ritual é fundamental. O relaxamento físico, o relaxamento mental, e depois se envolver com a dimensão criativa, fazer programações gerais ou específicas. E se você está pronto para dormir, vai dormir. Se não, a fazer o processo de saída de nível. Ter esse ritual é importantíssimo. A gente aprendeu a trabalhar com quadros mentais e isso reforça muito as nossas programações. Então, você de vez em quando dê uma olhada, você tem problemas que você sabe a solução, então você analisa o problema e trabalha na solução, energizando a solução, sem se preocupar com o caminho, usar a chamada lei da atração. Então, você tem uma situação atual, tem um sonho, uma meta, começar a trabalhar no seu sonho com quadros mentais. Nós vimos a técnica dos 3 dedos, que ela visa lembrar a gente de 3 coisas importantes para uma boa programação: o desejo, a crença e a expectativa. Lembrando que os 3 dedos têm um propósito de nos manter em equilíbrio quando sob pressão. Então, sempre que uma situação te deixa triste, chateado, com vontade de chorar, com raiva, usar os 3 dedos para se reequilibrar. Então, é importantíssimo isso. Nós vimos a importância do controle do sono, lembrando que a gente dorme 1/3 da nossa vida. Então, se você não melhorar a qualidade do seu sono, você deixou de melhorar 1/3 da sua vida. Então, o controle para despertar é muito importante,
o controle para despertar. Por quê? Quando você programa a hora para despertar, você ajusta os ciclos e normalmente você acorda depois de um sonho. E isso te deixa muito bem. É só você começar a observar. Então, ter controle da insônia também te dá muita segurança. Eu quero dormir agora, e eu vou dormir agora. Então, não ficar dependendo de drogas ou de outros. Então, quando você precisa dormir, você se programar e dormir. Isso é importante. Nas nossas noites, temos uma fonte riquíssima de informações, que são os sonhos criativos. Eles precisam um pouco mais de dedicação, mas vale a pena você se dedicar a elas. Por quê? Você receber orientações futuras, resolver problemas que você não sabe como fazer, decidir entre várias opções. Então, realmente, essa parte de sonhos criativos vale a pena pagar o preço das 3 fases. Recordar todos os sonhos. Essa segunda fase, às vezes, pode demorar até mais de uma semana, tá? Para depois você entrar na terceira fase. Quando você já tem a habilidade de lembrar dos sonhos, então utilizar a ferramenta para resolver problemas que te interessam. Isso é importante. Esse pensamento é bom a gente rever e analisar. Muitas pessoas são derrotadas na vida não por falta de capacidade, mas porque não esperam triunfar com toda a convicção de que são capazes. Então, veja, pense aí, dê uma olhada como é que andam suas convicções aí, tá? A gente viu também o controle de hábitos. Essa é uma parte importante, porque basicamente são os nossos hábitos que definem a nossa personalidade, tá? Então a gente aprendeu como eliminar um hábito indesejável. Então tem 5 etapas. Eu tenho que seguir essas etapas e fazer com que isso seja uma realidade na minha vida. Estabelecer as razões por que eu quero eliminar o hábito, pensar por que iniciou e por que você manteve uma coisa que está te prejudicando, concluir isso e desejar uma outra coisa fazendo uma programação. E aí, programar, executar essa programação, lembrar que se for uma contagem, no meio da contagem, você reforçar a importância de você mudar isso e ver os benefícios que você vai ter com o controle desse novo hábito que você quer criar em substituição ao mau hábito. Os bons hábitos, lembrando que eles são mais fáceis de a gente implantar, porque é uma coisa que a gente quer, a gente sabe quais são as vantagens, então tem as 3 fases importantes que a gente tem que passar e repetir até que se torne realmente um bom hábito. Mudança de polaridade, uma coisa importante. Você ser capaz de mudar a química do seu corpo usando a sua imaginação. Isso é fundamental você pensar. Então, eu estou com alguma coisa que está me incomodando, está me dando uma dor de cabeça. Podia tomar lá um comprimido, mas ao invés de um comprimido, eu vou tomar a minha própria química, usar a minha imaginação. Lembrar que eu tenho que cumprir 5 etapas, analisar a realidade, ver por que eu estou me sentindo assim, que isso é ruim, eu não quero me sentir assim. O que eu quero no lugar disso? Então é importante você repensar isso. Estabeleça uma contagem de programação, executo essa contagem e quando eu termino, eu constato a nova realidade. Mudei a química do meu corpo, eu me sinto muito melhor do que antes. Então, lembrando que esse esqueminha te ajuda a visualizar, eu estou numa situação, eu procuro entrar no nível, e agora tem uma coisa importante, quando você está com um problema, se você não desenvolveu a habilidade, entrar no nível passa a ser um problema, mas você tem 3 dedos, respirações, então procurar relaxar seu corpo para você entrar no nível da dimensão criativa e trabalhar na mudança de polaridade que você se propôs. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim,
Ô, Júlio, eu usei as técnicas do treinamento, eu estabeleci uma meta, energizei meu projeto, fiz o meu melhor e não deu certo. Por quê? Então, quando você se fizer essa pergunta, tem algumas coisas que você tem que procurar analisar em você. Como anda seu sistema de crenças? Você tem crenças limitantes que estão te atrapalhando? Então, cuida disso. Outra coisa, você está usando as técnicas em alfa ou em beta? Será que você está conseguindo fazer uma boa meditação para depois começar a trabalhar nos seus projetos? Ou nem fez o relaxamento e já começa a querer trabalhar nos seus projetos? Então, trabalhar em beta, você vai ter o resultado de beta. Lembre-se disso e cuidado. Hoje nós vamos ver novas técnicas e muito importantes. A primeira delas tem a ver com a nossa capacidade de usar a memória e trabalhar com imagens. Duas coisas importantíssimas para a meditação dinâmica. Trabalhar com imagens e melhorar a nossa capacidade de reter informações, então a nossa memória. Eu quero aqui conversar com você uma série de coisas para você assimilar a ideia das técnicas e depois usar isso na sua vida, da sua maneira. Então, essas técnicas foram adaptadas pelo grupo de orientadores que originou o Dom, especialmente essa técnica, o Dr. Baltazar. Então, eu quero que você preste atenção, por exemplo, eu tenho que associar o com a palavra trem e com a palavra banana. Por exemplo, o com a palavra trem, se você usar um pouco a imaginação, eu pergunto o seguinte: se você escrevesse trem assim, será que as pessoas leriam trem? Ou seja, o substitui o T se virado. Então, observe para você gravar, porque você tem que, quando eu falar você tem que pensar em T e tem que falar na palavra trem. Então, você tem que associar isso. E aí eu acrescentei uma outra palavra, banana. Como é que eu associo trem a banana? Então, por exemplo, eu coloquei uma imagem aqui. Um trem carregado de banana, uma coisa natural. Agora, também você poderia imaginar uma coisa maluca. Por exemplo, um trem sendo abastecido com banana. Um trem onde na sua lateral está desenhado uma banana. Bom, você vai ter que escolher uma imagem e fazer essa associação. E quando você faz essa associação no nível, você registra no nível mais fácil de recordar. Então, por exemplo, se eu falar você vai lembrar de trem. Se eu falar de trem, você vai lembrar de banana. Se eu falar de banana, você vai lembrar do trem. Se você lembrar do trem, você vai lembrar do número 1. Então, essas três palavras ficam interligadas. E cada vez que você fizer, vai ficar sempre a última, a mais recente. Isso você pode ter certeza. Então, preste atenção na orientação de associações diferentes que você tem que lembrar. Então, veja bem, o 0 e o S. Como é que você poderia associar o 0 com o S? Eles têm alguma coisa em comum? Aparentemente não, a não ser que você use a criatividade. Preste atenção. O 0 pode ser cortado no meio? Pode. Com essas duas partes, você faz um S? Faz. Ou seja, o 0 cortado, você consegue fazer um S. Ou seja, se você fizer isso aqui uma vez, pensar nisso aqui uma vez, toda vez que eu falar 0, você vai pensar em S. Se eu falar em S, você vai lembrar do 0. Isso é importante. Então, nós vamos fazer isso do 0 ao 9. Então, preste atenção. Eu vou colocar aqui primeiro as que mais precisam de atenção. Veja, 4 com R. Tem como você associar o 4 com R? Se você usar a imaginação, eu acho que não vai ser muito difícil. Veja,
Se você inverter o 4, só falta uma perninha. Tá? Então, veja bem, você pode associar o 4 com o R. Depois que você viu isso está registrado em você. Por exemplo, o 5 com o L é fácil? Eu acho para a maioria, uma das mais difíceis. Por quê? Porque aparentemente o 5 não tem nada a ver com o L, a não ser isso aqui, ó. O L é 50 em algarismos romanos. Então, L é 50. 50 tem a base o 5. Então, tudo bem. Então, 5 para mim vai ser L. L para mim vai ser 5, na minha regra aqui. Eu vou falar uma só verbalmente. Eu quero que você use a imaginação e preste atenção. Você teria como associar o número 7 com a letra C? Aparentemente, o 7 com o C não tem nada a ver. A menos que você escreva 7 errado. Como é uma coisa para a gente guardar e fazer certos absurdos ajuda, então imagine o seguinte, você cometendo o absurdo de escrever 7 com a letra C. Aí você vai associar 7 com o C. Veja, a regra continua o seguinte, se você colocar 2 algarismos, tem que corresponder a 2 letras. Então, veja, 10. 1 eu já sei o que é. O que é? O 1 é o T. E o 0 é o S. Agora, se tem 2 letras, a palavra que foi escolhida para ser chave tem que ter 2 sílabas. Então, veja qual foi escolhida. Tese. Tese é escrever sobre um determinado assunto. E assim, o Baltazar fez com 30 palavras, que eu vou repetir para você daqui a pouco. E se você fizer uma vez com papel, da maneira como eu vou estar te projetando aqui, você vai saber todas elas numa boa. Então, preste atenção. Associação de números com letras e palavras. Então, veja bem, o 1, você já sabe, né? Escrever trem com 1 virado. Ou seja, o 1 corresponde ao trem. O trem corresponde ao 1. O 2. Se você olhar bem para as figuras, né, você vai achar uma forma de fazer associação com uma certa facilidade. Veja aí, será que se eu pegar o 2 e deitar ele, eu consigo escrever a palavra nó? 2 nó, nó 2. Nó 2, 2 nó. Eu tenho que saber isso, senão as minhas associações vão perder o sentido. 3 com M. M gerou a palavra mar. O que o 3 pode me ajudar para eu associar? Mar e 3. Se você prestou atenção no 2, não vai ser difícil. 3, mar, mar, 3. 3 é mar, mar é 3. O 4 a gente já fez. O 4 com R. Será que você antecipa o que eu vou projetar aí? Olha, escrever rei com o 4 virado. Né? O 5, nós já chamamos atenção. Ele tem pouca associação com o L e o 5. Mas se você usar algarismos romanos, tudo bem. Você vai lembrar que luz é 5, 5 é luz. Então, essas 5 primeiras estão prontas. 5 luz, rei 4, mar 3, nó 2, trem 1. Continuando. 6 com Jó. Eu acho que se você entendeu a dinâmica, você vai fazer rapidinho, não vai? Olha lá. Inverter o 6, girar o 6, né? No espelho, o 6 vira J. Então, 6, Jó. O velhinho Jó. Jó, 6. Jó, 6, 6, Jó. 7, nós já falamos. Eu não projetei nada. Mas você tente imaginar o que eu vou projetar aí. Ó, vou escrever céu com 7, para lembrar do som. Céu, 7. 7, céu. O 8
Se você pegar a letra maiúscula, não se parece muito com 8, mas a minúscula e o 8 dá para você fazer uma associação. Então, você acha que pode imaginar o que eu vou projetar ali para você gravar. Olha lá, escrever flor com 8. Então, flor é 8, 8 é flor. Então, tenho que saber isso, senão o meu exercício deixa de ser importante. 9 e bar. Será que com o 9 você conseguiria substituir o B? Como? Use a imaginação, tente visualizar o que eu vou fazer lá. Na verdade, o 9, se girado 2 vezes, ele vai se virar um 6. Ou seja, 9 bar 9. 9B bar 9. Tá? Então, lembrar disso. E a tese, você já sabe, então, lembrar que isso é importante. O 1 é o T, o 0 é o S, a palavra escolhida foi tese. Muito bem. As 10 primeiras estão aí e analisadas. Eu vou reforçar mais um pouco para você lembrar com uma certa facilidade. Veja aí as letras. 1T, 2N, 3N, ok? Você lembra a palavra já? Se não lembra, veja aí. É importante você fixar isso. As 10 primeiras prontas, gravadas, e vamos continuar. Aqui, quando você abrir a apostila, que você pode pegar lá no meu site, nos livros, você vai encontrar essas 30 palavras na apostila do Dom, que normalmente, no curso normal, a gente faria 60 palavras, essas 30 com outras 30. Mas o nosso caso aqui é um pouco mais simplificado, não tem a sua participação direta, então eu vou fazer, ao invés de 30, com 10, mas você depois pode fazer e lembrar de todas elas. Eu vou ler as palavras, os números e as palavras, mas você fixe a sua atenção na associação 1 com T, 2 com nó, né? E escute a palavra. 1, trem. 2, nó. 3, mar. 4, rei. 5, luz. 6, jó. 7, céu. 8, flor. 9, bar. 10, tese. Agora, essas você ainda não ouviu, mas preste atenção. 11, TT, teto. 12, TM, túnel. Então, lembre-se, 11, teto. 12, túnel. 13, time. 14, touro. 15, tela. 16, traje. 17, taco. 18, tufão. 19, tubo. 20, N e S, NASA. 21, nata. 22, NN, nenê. 23, norma. 24, nora. 25, nilo. 26, naja. 27, nuca. 28, ninfa. 29, nabo. 30, mesa. Ok. Então, você já ouviu as palavras? Agora, procure lembrar, veja quantas palavras você completaria aí. Dá uma olhadinha rápido. Teto, túnel, time, continue. Tubo, NASA, nata, nenê, norma, nora, nilo, naja, nuca, ninfa, nabo, mesa. Se você fizer uma vez isso escrevendo, isso vai ficar para sempre com você. Pode ter certeza disso. Bom, para a gente aproveitar o exercício que nós vamos fazer, se você tivesse ao vivo, você ajudaria a escolher as palavras. Eu escolhi 10 mercadorias que costumamos comprar no supermercado.
Veja as mercadorias que eu escolhi: banana, linguiça, laranja, queijo, açúcar, carne, alface, pão, café e leite. Essas palavras não têm nada a ver com regra nenhuma. Eu escolhi coisas que, quando eu vou no supermercado, eu compro. Então, são essas 10 palavras, que elas têm uma ordem. Agora, o que você vai ter que fazer comigo é fazer a associação. Você lembra o que é o 1? Você lembra o que é o 1? O 1 é trem. Nós vamos associar trem com banana. 2 é o nó com linguiça. A laranja com mar. Rei com queijo. Luz com açúcar. Jó com carne. Céu com alface. Flor com pão. Bar com café. Tese com leite. Essas são as associações que a gente vai fazer na meditação. Então, eu quero que você fique ligado e preste atenção, porque tem algo importante que nós vamos desenvolver nesse exercício. Tá? Voltou aqui. Tá fazendo o contrário. Deixa eu me achar. O relaxamento dinâmico. Então, o relaxamento dinâmico é a segunda maneira que a gente aprende a relaxar o corpo. O primeiro foi o progressivo. O segundo, você está aprendendo hoje o relaxamento dinâmico. E na nossa próxima reunião, você vai aprender um relaxamento pela levitação das mãos. Então, e aí você vai escolher e sempre que possível alternar para você manter melhor o seu desenvolvimento. Então, aqui as respirações mudam um pouquinho. Veja, você vai associar a imaginação com a respiração. Quando você vai fazer a respiração profunda, você vai dizer eu estou, e quando você soltar o ar, relaxando. Eu estou, tudo mentalmente, relaxando. Então vai fazer esse fluxo, lembrando que puxar o ar excita, mas quando você solta, relaxa. Então, e relaxar mais e mais cada vez que você fizer isso. Você é sentado. Esse exercício você tem que fazer sentado. Por quê? Porque, olha lá, a primeira coisa que eu vou pedir para você é levantar os pés do chão. E gerar tensão nos pés, nas pernas e nas coxas. Você roda os pés, gira os pés e depois escolhe ou empurrar para frente ou para trás os pés, segura um pouco, toma uma respiração e depois solta os pés. Então eu vou orientar isso durante o exercício. Para você relaxar a parte do abdômen, eu vou pedir para você encher o máximo a sua barriga de ar. E depois, quando você soltar, ficar prestando atenção no que acontece no seu corpo. Vou pedir para você cerrar os punhos e levantar os braços até praticamente a altura dos ombros, se você puder. Mas tem que levantar os braços acima das pernas. Aí apertar ao máximo, tomar uma respiração profunda e depois soltar. Então, isso a gente vai curtir durante o exercício. Vou pedir, por exemplo, para você pender lateralmente para a esquerda, tudo que você puder sentado. E depois volta ao normal, para o outro lado também. Tá? Então, eu vou pedir esses movimentos para você gerar tensão e depois a descontração. Eu vou pedir para você cuidar do pescoço, por exemplo. Olhe para a esquerda tudo que você puder. E fique segurando, se incomodar um pouco, segure um pouco e depois deixe voltar ao normal. E depois eu digo para o outro lado. E você faz para o outro lado também. Aí eu vou dizer assim, ó, incline a cabeça como se você fosse tocar com a orelha no ombro.
Então segura, segura, segura e depois volta ao normal e você vai aprender a curtir o relaxamento. De repente eu vou pedir para você olhar para o teto. Então olhe para o teto, levante o máximo possível a cabeça, tá? E depois volte ao normal. Aí depois eu vou pedir, toque com o queixo no peito, force tudo que você puder e depois deixe a cabeça voltar para a posição ideal para relaxar. Aí eu vou pedir para você acomodar seu corpo, né? Você já tem habilidade para isso, tá? Esboçar um sorriso e aí nós vamos continuar. Depois disso, a gente vai fazer um passeio pela parte física, externa e internamente, lembrando os principais sistemas, dedicar atenção a eles, porque isso é que nos dá vitalidade. E, enfim, depois de prontos, né, nós vamos dar a continuidade com as técnicas. Então, agora eu te convido a se preparar, tá? Se organizar aí. Se precisar, tire a sua imagem para que você possa ouvir melhor e vamos fazer o exercício. Tomando uma respiração profunda e ao exalar, lentamente, observe seu corpo, relaxe. E quando sentir vontade, feche os olhos e relaxe ainda mais as pálpebras. Acompanhe reforçando mentalmente as palavras que ouvir e participando objetivamente com os movimentos. Lembre-se de que os ruídos externos, se assimilados como estímulos, poderão ajudar para aprofundar o relaxamento. Este exercício será feito através da máxima contração ou extensão de grupos musculares e com o relaxamento subsequente. Agora solte-se o corpo, liberte-se de tensões e pressões desnecessárias. Faça 3 respirações profundas. Enquanto inspira, diga mentalmente: eu estou. E quando exala, diga mentalmente: relaxando. Eu estou. Relaxando. Eu estou. Relaxando. Para ajudar você a gravar melhor as referências deste nível de relaxamento, concentre sua atenção nos pés, pernas e coxas. Agora estenda as pernas, elevando os pés um pouco acima do chão. Movimente os pés, girando os tornozelos. Agora contraia toda a musculatura desta região. Observe a tensão. Respire profundamente e, ao exalar, solte as pernas. Observe o relaxamento se espalhando pelas suas pernas. Observe o relaxamento dos pés. Procure sentir os músculos soltando-se. Assim, sempre que você quiser relaxar um músculo tenso, bastará lembrar-se desta sensação. Agora acomode os pés e relaxe-os ainda mais. Concentre-se na área abdominal. Sinta a roupa em contato com a pele. Procure sentir as costas apoiadas. Agora incline o corpo suavemente para a esquerda, o máximo que você puder. Volte ao normal. Agora para o outro lado, o máximo que você puder. Volte ao normal. Agora, soltando o ar dos pulmões, incline o corpo para a frente o máximo que você puder. Volte ao normal. Agora, com uma respiração profunda, enche sua barriga de ar, o máximo que você puder.
E ao exalar, relaxe o abdômen. Procure sentir a coluna reta, completamente livre e descontraída, num estado de relaxamento que será mais profundo à medida que continuamos. Agora concentre-se nos ombros. Aperte os ombros contra o pescoço. Sinta bem a pressão. Respire profundamente e ao exalar, solte os ombros. E a seguir, faça movimentos suaves com os ombros e relaxe-os ainda mais. Agora concentre-se nos braços, antebraços e mãos. Cerre os punhos com toda a força que você puder e levante os braços até quase o nível dos ombros. Faça mais força. Tome uma respiração profunda e ao exalar, deixe que os braços caiam completamente soltos sobre suas pernas. Relaxe ainda mais. E a seguir, acomode os braços. A seguir, concentre-se na nuca e no pescoço. Agora, como se fosse olhar à esquerda, gire a cabeça o máximo possível. Mantenha a atenção, tome uma respiração e, ao exalar, permita que a cabeça volte à posição normal. A seguir, faça para o outro lado. Tudo o que puder, respire profundamente e, ao exalar, volte ao normal. Lembre-se, sempre com movimentos suaves. Agora dobre a cabeça sobre o ombro esquerdo. Mantenha a pressão e, com uma respiração, volte à posição normal. E a seguir, faça para o outro lado. Agora, como se fosse olhar para o teto, force a cabeça para trás o máximo possível. Volte ao normal. Agora para frente até que o queixo toque o peito. A seguir, solte-a para que ela permaneça na posição ideal para meditarmos. Sinta o pescoço e a cabeça em estado de relaxamento que será cada vez mais profundo com a prática. Concentre-se no queixo. Abra a boca o máximo possível e, a seguir, solte o queixo para que os lábios voltem a tocar-se. Agora aperte as pálpebras o máximo que você puder e contraia os músculos do rosto. Solte-os e, a seguir, esboce um sorriso e relaxe ainda mais. A seguir, observe seu corpo como um todo, da cabeça aos pés. Use a imaginação e, com uma luz ou água, relaxe os órgãos internos. Use a imaginação. Este é o seu relaxamento físico. Sempre que você tomar uma respiração profunda e pensar no seu corpo relaxado, você relaxará completamente como está agora, e mais ainda cada vez que praticar suas meditações. Com uma respiração profunda, envolva-se com a sua atividade de descanso, até ouvir novamente a orientação. Agora você está no nível de consciência interior. Este é o nível básico que você pode usar para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar seu desempenho ou para qualquer propósito que você desejar. Agora acompanhe reforçando mentalmente as palavras que ouvir. Eu posso entrar no nível mais profundo, a minha dimensão criativa, contando de 10 a 1. E ao usar a imaginação para envolver-me com minha dimensão criativa, eu vou relaxar ainda mais.
Agora eu vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou no nível mental mais profundo e saudável, minha dimensão criativa. Faço uma revisão da minha criação. Agora vou fazer programações gerais. Sempre que eu tomar uma respiração profunda, entrarei no nível mental mais profundo. Eu posso sair deste nível, de um nível mental mais profundo, sempre que eu desejar, ou quando alguém me chamar. Ao abrir os olhos, estarei bem e consciente. Sentirei uma agradável sensação de bem-estar. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e vou usá-la em meu benefício e em benefício dos meus semelhantes. Eu terei maior controle e mais domínio sobre meus sentidos e faculdades, neste nível ou em qualquer outro nível mental, inclusive no nível consciente exterior. Eu tenho maior controle mental e emocional e tenho consciência de que isso se tornará melhor cada dia que passa. Eu manterei em maior equilíbrio e harmonia todos os meus sistemas. Por isso, dedicarei mais atenção ao sistema nervoso, ao sistema cardiovascular. Dedicarei mais atenção ao sistema respiratório, ao sistema digestivo, ao sistema endócrino, as glândulas. Dedicarei mais atenção ao sistema muscular. Dedicarei mais atenção ao sistema ósseo, principalmente nas juntas. Dedicarei mais atenção ao sistema gênito-urinário e especialmente ao sistema imunitário. Mantendo o corpo e cérebro saudáveis, poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que eu desejar. Eu posso aceitar qualquer coisa que ouça ou perceba em qualquer nível mental. Sou eu que estou sempre no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas, se isto for necessário ou benéfico para a humanidade. Tomando uma respiração, eu relaxo ainda mais. Agora, vou programar imagens de associação. Para aperfeiçoar meu espaço mental, vou projetar imagens de associação, que é uma técnica que eu posso usar para desenvolver a criatividade, ativar a memória, melhorar a capacidade de trabalhar com imagens, desenvolver a visualização, a imaginação e a concentração. Agora vou aproveitar e projetar no espaço mental as imagens de associação. Inicialmente, vou associar os números com as letras. Procuro lembrar da orientação. 1 com a letra T. 2 com a letra N. 3 com a letra M. 4 com a letra R. 5 com a letra L. 6 com a letra J. 7 com a letra C. 8 com a letra F. 9 com a letra B.
e o 0 com a letra S. Agora, vou usar a minha memória e a minha capacidade de armazenar informações e vou registrar 30 palavras-chave, observando a regra de associação que acabamos de ver. 1, trem. 2, nó. 3, mar. 4, rei. 5, luz. 6, J. Jó. 7, céu. 8, flor. 9, bar. 10, tese. 11, teto. 12, túnel. 13, time. 14, touro. 15, tela. 16, traje. 17, taco. 18, tufão. 19, tubo. 20, NASA. 21, nata. 22, nenê. 23, norma. 24, nora. 25, Nilo. 26, Naja. 27, Nuca. 28, Ninfa. 29, Nabo. 30, mesa. Tomando uma respiração, eu relaxo ainda mais. Agora vou fazer a programação de associar 20 palavras, as que eu já vi relacionadas a supermercado com as palavras-chave. Vou associar banana com trem. Associar banana com trem. Vou associar linguiça com nó. Linguiça com nó. Vou associar laranja com mar. Laranja com mar. Vou associar queijo com rei. Crio uma associação de queijo com rei. Agora vou associar açúcar com luz. Vou associar açúcar com luz. Tomando uma respiração, eu posso relaxar ainda mais. Continuando com as associações, vou associar carne com jó. Carne com jó. Vou associar alface com céu. Alface com céu. Vou associar pão com flor. Vou associar pão com flor. Vou associar café com bar. Café com bar. Vou associar leite com tese. Leite com tese. Tome uma respiração e relaxe. Cada momento que passa, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Cada vez que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Eu posso usar esses níveis mentais para ajudar-me, para ajudar meus entes queridos ou qualquer ser humano, física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar qualquer ser, vou sentir-me muito melhor do que antes. Agora vou sair dos meus níveis de meditação. Vou tomar uma respiração profunda,
soltando o ar rapidamente e, ao mesmo tempo, começo fazendo pequenos movimentos com meus pés, nas minhas mãos, para ativar o tato e a oxigenação. Antes de abrir os olhos, dou uma boa espreguiçada e, ao abrir os olhos, estarei muito melhor do que antes.